Essa guerra não é travada na linha de frente. Ela acontece em silêncio, nos bastidores, e não para. Enquanto as câmeras mostram soldados, armas e combates, as decisões que realmente importam são tomadas em outro lugar, em salas sem janelas, dentro de redes sem nome, por meio de operações que, oficialmente, não existem. A guerra na Ucrânia tem uma camada visível e uma segunda camada invisível, mas muitas vezes é essa camada invisível que define o resultado. Depois de 2014, a natureza do conflito começou a mudar, não de forma repentina e não de maneira óbvia para a maioria das pessoas. O uso da força militar foi mantido sob controle, confrontos diretos em grande escala foram evitados, mas a pressão não desapareceu, ela apenas se deslocou para a sombra. Operações cibernéticas passaram a fazer parte do conflito de forma permanente, não como ataques isolados, não como eventos excepcionais, mas como um processo contínuo. Sistemas estatais falharam repentinamente, sites governamentais ficaram fora do ar, redes administrativas deixaram de funcionar, a comunicação foi interrompida. O objetivo não era provocar caos total, nem paralisar completamente o Estado. O objetivo era outro. Cada incidente servia para medir a velocidade de resposta, a coordenação entre instituições e a capacidade de resistência da sociedade. Cada ataque era um teste, um ensaio, uma forma de mapear vulnerabilidades sem cruzar o limite de uma guerra aberta. Ao mesmo tempo, a sabotagem física começou a se intensificar. Infraestruturas consideradas estáveis por anos passaram a se mostrar vulneráveis. Instalações de energia deixaram de operar. Conexões críticas foram interrompidas. Sistemas essenciais falharam sem explicações claras. Em muitos casos, a responsabilidade nunca foi assumida. Não houve reivindicações. Não houve confirmações oficiais. E essa ambiguidade não foi acidental. Essas ações foram planejadas para permanecer abaixo do limiar da guerra. Graves demais para serem ignoradas, mas vagas demais para justificar uma resposta militar direta. Foi nesse contexto que surgiu um novo modelo de conflito: impacto máximo, provas mínimas. O foco deixou de ser o território e passou a ser os sistemas: energia, comunicação, logística, fluxos de informação. Tudo aquilo que mantém uma sociedade moderna funcionando também pode ser usado para desestabilizá-la. Paralelamente, outra batalha se desenrolava: a batalha pela percepção. Foi um acidente, uma falha técnica, erro humano ou uma ação deliberada? Quanto mais incerta era a resposta, maior era o impacto, porque os estados eram obrigados a reagir, mesmo sem provas, mesmo sem certezas, e cada reação criava novos riscos. Dessa forma, a escalada acontecia sem declarações formais de guerra. O conflito se expandia sem que as linhas de frente se movessem. A guerra na Ucrânia mostra como os conflitos modernos são conduzidos hoje, em silêncio, de forma negável e de maneira contínua. Essas operações não são efeitos colaterais, não são acidentes. Elas fazem parte da estratégia, preparam o terreno, testam limites e, pouco a pouco, redefinem as linhas vermelhas. E não cessam quando os combates visíveis diminuem, porque essa guerra não termina no fronte, não acaba com negociações e não se encerra com um cessar-fogo. Ela se espalha, gradualmente e em escala global. E é exatamente aqui que surge a pergunta mais perigosa de todas: o que acontece quando essas operações nas sombras escalam? Quando as represálias se encadeiam e ninguém assume a responsabilidade? Nesse ponto, a guerra invisível se transforma em algo que já não pode mais ser controlado.